Olá, estão acompanhando mesmo as aulas, os conteúdos? Por favor, pessoal. Eu estive observando que tem umas pessoas imigrantes de outros blocos, ou seja, de anos anteriores do curso de matemática. Né? Por favor, para aqueles que eu estou enviando aí para repassar, ver se vocês conseguem repassar para eles. Vocês estão fazendo isso mesmo? Porque eu acho que essa já é, não sei se é a quarta ou a quinta vídeo que eu vou mandar para vocês, já mandei anteriormente outros. Eu espero que eles também... Uma caidinha aqui, pessoal, internet, viu? Assim como eu estava falando, eu espero que todos estejam acompanhando. Olhando, tem umas pessoas migrantes de blocos passados, né? Não sei se o sexto, o oitavo, não sei. Então, por favor, repasse. Eu estou contando com vocês, para aqueles que eu estou enviando, que repasse para todos acompanharem, porque é muito importante esse período que nós estamos em casa, né, trabalhando remotamente, ok? Vamos continuar falando de algo que foi falado, continuar falando de máximos e mínimos, ok? Eu lembro que nós falamos de máximos e mínimos e nós respondemos essa questão aqui, né, para dizer os pontos de máximo e mínimo, ou seja, máximo, mínimo e ponto de célula. E, como eu falei para vocês, dessa definição aqui, que é usando a matriz hessiana, que diz usando a forma quadrática e tal, e nós vamos usar, para resolver essa mesma questão, essa forma quadrática. Vamos ver como é que vai ficar, ou seja, se a forma quadrática hessiana for positiva, ou seja, ela é definida positiva, então ponto de mínimo da função. E se a forma quadrática hessiana for negativa, ou seja, definida negativa, então é um ponto de máximo local de F. E se a forma quadrática hessiana for indefinida, então o ponto não é nem de máximo nem de mínimo. Então a gente vai fazer essa questão usando o mesmo procedimento que a gente fez na outra anterior. O mesmo procedimento não, a gente vai ver que no final vai ser os mesmos pontos que a gente provou na aula anterior, ou seja, que a gente verificou. Então vamos agora usar essa outra definição. Nós resolvemos e ficamos aqui, usando a outra definição. Para os pontos menos 1, ou 0 e menos 1 e 0 e 1. Então, eu tenho aqui a matriz multiplicado para V ao quadrado. Só que o V, ele tem alfa 1 e alfa 2. Quando eu digo que é V ao quadrado, é como se ele ficasse assim, ó. Como se ele ficasse assim. Como se ele ficasse V multiplicado pela matriz, né? Matriz H no ponto, multiplicado por outro V. Esse V aqui é como se fosse alfa 1, alfa 2, que é uma linha, e aqui a matriz, né? A matriz vai estar lá. E aqui é uma linha e duas colunas. Nesse caso aqui, isso aqui foi visto lá na álgebra linear 2. E aqui é como se fosse alfa 1 e alfa 2. É o que a gente vai ver lá, ok? Então, está aqui, h de 0 e menos 1 vezes v ao quadrado igual a alfa 1 vezes alfa 2. Isso aqui já foi visto, multiplicado por alfa 1 vezes alfa 2. Isso aqui já foi visto lá da anterior. Aqui a gente pode até observar aqui na resolução. Resolução da questão. Que foi esse aqui, ó. Só que estou substituindo os valores. Como x é 0, que fica 0, 0, e aqui menos 6 e menos 6. Ok? Porque o ponto é 0 e menos 1.
Foi visto aqui já dessa forma aqui, usando essa definição. Nós vamos usar outra definição. Então, está aqui. Quando eu multiplico isso aqui, vai ficar alfa vezes 0 dá alfa, ou dá 0, e alfa 2 vezes menos 6 dá menos 6 alfa 2. Então, na linha. E depois, alfa 1 vezes menos 6 dá menos 6, alfa 1 e aqui 0. É como se vai ficar assim. Vou apagar aqui, pessoal. Vai ficar assim. Alfa menos 6 alfa 2 e aqui menos 6 alfa 1. Vou olhar se é menos mesmo. Tudo isso aqui é uma matriz. E aqui essa outra matriz aqui. Que é alfa 1 e aqui alfa 2. Mas me parece que os dois não são negativos, não. Vou voltar lá para ver. Analisar direitinho. Então, menos 6, certo? Vai ficar todos negativos. Então, vamos lá. Quando eu multiplico isso aqui, é uma matriz que tem 2 colunas e uma linha. E aqui é uma matriz que tem 2 linhas e uma coluna. Então, vai ser esse com esse, vai ficar menos 6 alfa 2, alfa 1. Você pode colocar um primeiro, outro depois, tanto faz. É comutativo. Menos 6. Desculpa aqui. Menos 6 alfa 2, alfa 1. Depois, menos 6 alfa 1, alfa 2. Ou alfa 2, alfa 1, é comutativo. Isso aqui eu posso somar, né? Que vai ficar menos 12 alfa 1, alfa 2. Pessoal, por que isso aqui é uma forma quadrática indefinida? Por quê? Se o alfa for positivo, alfa 1 positivo e alfa 2 negativo, presta atenção, alfa 1 positivo, alfa 2 negativo. Então, vai ficar menos com menos mais. Então, vai ficar 12 vezes alguma coisa. Vai ficar um número positivo. Se o alfa 1 for negativo e o alfa 2 positivo, vai ficar menos, também vai ficar um número positivo. Mas, se os dois forem negativos, vai ficar um número negativo. Ou seja, esse valor aqui, para valores de alfa, ele pode ficar negativo ou positivo. Então, indefinido. Ele só é definido quando tem só positivo, que é ficar definida negativa, ou positivo, definida positiva. Então, isso aqui, para valores que você vai atribuir para alfa, ele pode ficar tanto negativo como positivo. Depende do valor de alfa 1 e alfa 2 que você vai colocar. É por isso que ela é indefinida. Então, nesse caso, é um ponto de célula que já foi visto anteriormente. Não é ponto nem de máximo, nem de mínimo. É o que está aqui. Olha aqui, ó. Menos 12. Então, se você colocar valores para alfa 1 e alfa 2, vai ficar tanto negativo como positivo. Então, ela é indefinida. A mesma coisa serve para o outro lado. Se for 0 e 1, aqui vai ficar positivo e positivo. Faz aquela multiplicação que eu fiz lá, só que fica positivo. Se eu disser que o alfa 1 é negativo e o alfa 2 positivo, então fica negativo. Aí se eu disser que os dois são negativos, então já fica positivo. Então ela não pode ser definida negativa nem positiva. É por isso que ambos são ponto de célula. É o que já foi visto aqui na resolução aqui. Olha aqui. 0 e menos 1 e 0 e 1. Ponto de célula. Olha. Agora a gente vai analisar menos 1 e 0 e 1 e 0. É claro que por essa definição aqui, pessoal, fica mais simples a gente verificar isso, mas aquela outra é mais abrangente. É mais abrangente. Então, ambas são indefinidas, né? Portanto, é ponto de célula. Agora, menos 1 e 1. Se você substituir lá na função, vai ficar menos 6 e menos 6. Aqui. Menos 6 e menos 6. Só substituir lá na função, que é essa função aqui. Ou, desculpa, lá no determinante. Substituir aqui no determinante. Não é a função do determinante. Eu estou substituindo o menos 1 e o 0. Então, aqui, x é menos 1, então fica menos 6, aqui menos 6. Como o y é 0, fica 0 e 0. Que vai explicar isso aqui.
Então, quando eu faço o produto, vai ficar o quê? Opa, desculpa aqui. Quando eu faço o produto, que eu acabei de fazer para vocês lá do outro lado, todas elas vão ser semelhantes, vai ficar menos 6 alfa 1, alfa 1, menos 6 lambda 1, ou lambda 2, lambda 2, que vai ficar, eu boto menos em evidência, ficar 6 lambda 1 ao quadrado, mais 6 lambda 2 ao quadrado. Esses valores aqui, pessoal, para qualquer valor que eu atribuir, aqui dentro do parênteses sempre vai ficar positivo. Porque qualquer número elevado ao quadrado é positivo. Se o lambda 1 for positivo, fica positivo. Se o lambda 1 for negativo, fica negativo, ou fica positivo. Se o lambda 2 for positivo, fica positivo. Se o lambda 2 for negativo, fica negativo. Então, entre parênteses, sempre vai ser positivo. Com menos de fora, para qualquer valor que você atribuir para lambda 1 e lambda 2, vai ficar sempre negativo. Porque dentro vai ser positivo, múltiplo por menos 1 fica negativo. Então, isso aqui é uma forma quadrática definida negativa, logo esse ponto é um ponto de máximo local. Para todo alfa 1 e alfa 2 pertencentes aos reais. Então, nesse caso, não tem muita conta. Naquele outro, acho que tem mais, né? Vamos analisar agora o ponto 1 e 0. 1 e 0, aquele mesmo procedimento que eu mostrei para você agora há pouco. Substituindo no lugar do x o 1 e no lugar do y 0, multiplica, aí fica essa situação. Nesse caso aqui, qualquer valor de alfa, qualquer valor de alfa 2, qualquer valor de alfa 1 e qualquer valor de alfa 2, como eles estão elevados ao quadrado, sempre é positivo. Então, é uma forma quadrática definida positiva, logo esse ponto é de mínimo local. É o que diz aqui, na definição. Se a forma quadrática hessiana for positiva, definida positiva, é um ponto de mínimo. Se for quadrática hessiana negativa, é um ponto de máximo. E quando ficar indefinida, no caso da primeira, ele não é nem de mínimo nem de máximo. Eu posso chamar de célula, que é o que está aqui. Negativa, definida negativa, é um ponto de máximo. E aqui, nesse outro aqui, positivo, é definida positiva, um ponto de mínimo. Ok? Tudo bem? Então, eu continuei resolvendo a questão de uma outra maneira. Vamos ver esse exemplo aqui. Estude a relação. Estude com relação a máximo e mínimo locais dessa função aqui. A função é f de x, y, 3 variáveis, x ao quadrado, mais 5x ao quadrado, mais 2z ao quadrado, mais 4xy, menos 2x, menos 4y, menos 8z, mais 2. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou encontrar a derivada parcial em relação a x, em relação a y, em relação a z igual a zero. Em relação a x, ficar 2x, aqui é constante, aqui 4y menos 2, e o resto é constante. Então, 2x mais 4y menos 2. Em relação a x, 2x, constante é 0, e aqui a derivada de x é 1, então fica 4y. E aqui a derivada de 2x, menos 2x é menos 2. Aqui 0, aqui 0, aqui 0, que é constante. Em relação a y, aqui é constante, é 0, que vai ficar 10y, já está aqui. Aqui é constante, é 0. Aqui vai ficar 4x, está aqui. Aqui é constante, é 0. Aqui é 4, menos 4, quer dizer. Aqui é constante, é 0. Aqui é constante, é 0. Em relação a z, constante é 0. Constante é 0. Aqui vai ficar 4z. Constante é 0, constante é 0, constante é 0. Aqui é menos 8. E aqui constante é 0. Então, está aqui. Então, aqui eu já posso encontrar o valor de z. 4z menos 8 é igual a 0. Então, z é 2. Então, já sei que z é 2. E resolvendo o sistema a seguir, resolvendo o sistema aqui, pelo método da adição, qualquer método que você quiser, você vai encontrar x igual a 1 e y igual a 0. Que você pode, digamos que você pode usar o método da adição, multiplicando isso aqui por o escalonamento. Menos 2 vezes 2 dá menos 4, somado com menos 4 dá 0. Menos 2 vezes 4 dá menos 8. Menos 8 somado com 10 dá 2y. Menos 2 vezes 2 dá menos 4. Somado com 4 dá 0. Então, y é 0. Você substituir aqui 0. 4x igual a 4. Então, 4 por 4 dá 1. Aqui, colocando no lugar do y 0, fica 2x igual a 2. 2 por 2 dá 1. Então, só temos esse ponto aqui. 1, 0, 2, que é o ponto encontrado. Mas sabemos que... Será que esse ponto aqui vai ser de máximo, de mínimo ou de célula? É isso que a gente vai analisar. Qual dos três vai ser.
a derivada segunda. Se eu derivar isso aqui a segunda vez, vai ficar apenas 2. Por quê? Derivada de x em relação a x novamente. A derivada de x duas vezes. Ou a derivada segunda do x duas vezes. Ou seja, aqui é 0 e aqui é 0, vai ficar só 2. Então, a derivada segunda em relação a x dessa derivada aqui é 2. A derivada segunda em relação a y dessa função aqui, que no caso já tem um derivado uma vez, vai ficar só 10. Porque aqui é constante, aqui é constante. E do z vai ficar 4. Então está aqui, a derivada segunda em relação a x é 2, a derivada segunda em relação a y é 10, e a derivada segunda em relação a z é 4. Agora, a derivada segunda dessa primeira função aqui em relação a y. Vai ficar 4. Está aqui, ó. Derivada segunda, a de x já estava lá, aí depois eu derivei em relação a y. Derivei isso aqui em relação a y. Deu 4. Está aqui. Agora, aqui, a derivada segunda, agora em relação a x. Primeiro está em relação a y. Em relação a x vai ficar 4 também. Então, está aqui 4. Primeiro y, depois x. 4. Agora, a derivada segunda dessa função em relação a x. Zx. Zx vai ser 0, porque não tem nenhum x. Então, Zx é 0. Zx é 0. Onde é que está Zx? Aqui, ó. 0. Zy não tem y, também é 0. Então, Zy também é 0. Agora, já foi feito todas. O pessoal caiu aqui, mas eu vou voltar novamente. Está caindo aqui a internet, caiu aqui um pouco. Então, nós estamos fazendo a derivada, né? Derivada segunda em relação a x é 2, derivada segunda em relação a y é 10, derivada segunda em relação a z é 4, a derivada segunda xy é 4, derivada segunda xz é 0, xz, ó, aqui não tem z, então é 0, derivada segunda yz ou yx é 4, yx já fiz, né? A derivada disso aqui em relação a x é 4, está aqui. A derivada segunda yz, derivar aqui em função de z é 0. Derivada segunda de zx, já tinha falado, é 0. E a de zy também é 0. Então, estão feitas todas elas. Então, a matriz hessiana é só preencher aqui. Só preencher. Aqui, a derivada segunda em relação a x, derivada segunda de xy, derivada segunda de xz, derivada segunda de yz ou de yx, derivada segunda de y, derivada segunda de yz, derivada segunda de zx, derivada segunda de zy, derivada segunda de z. E nós vimos lá o resultado. Então, o ponto é 1, 0 e 1. Vai ficar, como aqui são 3 elementos, eu chamei de alfa 3. E aqui são os valores que nós encontramos aqui. Eu só preenchi os valores, são esses valores aqui. Eu só coloquei eles aqui. Quando eu faço a multiplicação, ó, alfa 1 vezes 2 dá 2 alfa 1, mais alfa 2 vezes 4 dá 4 alfa 2, e aqui dá 0. É o primeiro elemento. Depois, alfa 1 vezes 4 dá 4 alfa 1. Depois, alfa 2 vezes 10 dá 10 alfa 2. E alfa 3 vezes 0 dá 0. Tá aqui o segundo elemento. E o terceiro elemento, alfa 1 vezes 0 dá 0, alfa 2 vezes 0 dá 0, e alfa 3 vezes 4 dá 4 alfa 3. Repete isso aqui. Vamos multiplicar esse primeiro elemento com esse aqui. Alfa 1 vezes 2 dá 2 alfa 1. Tá aqui. 4 alfa 2 vezes alfa 1, novamente aqui. 2 alfa 1, multiplicar isso aqui por alfa 1. 2 alfa 1, aqui já botou o resultado. 2 alfa 1 vezes alfa 1 dá 2 alfa 1 ao quadrado. Aí 4 alfa 2 vezes alfa 2 dá 4 alfa 2. Aí 4 alfa 1 vezes alfa 1 dá 4 alfa 1 ao quadrado. 4 alfa
ou desculpa, eu tenho que multiplicar aqui, pessoal. Esse primeiro elemento com esse primeiro aqui. 2 alfa 1 vezes alfa 1 dá 2 alfa 1 ao quadrado. 4 alfa 2 vezes alfa 1 dá 4 alfa 2 alfa 1. Depois, 4 alfa 1 mais alfa 2 dá... 4 alfa 1 vezes alfa 2 dá 4 alfa 1 alfa 2. Que eu somei com outro 4, deu 8. Depois, 10 alfa 2 vezes alfa 2 dá 10 alfa 2 ao quadrado. Então, fiz o produto desse com esse, produto desse com esse. Ok? Aqui ficou 8 porque ficou 4 alfa 2 vezes alfa 1 e depois 4 alfa 1 vezes alfa 2. Agora, 4 alfa 3 vezes alfa 3, que dá 4 alfa 3 ao quadrado. E por que isso aqui é positivo? Então, se isso aqui é positivo, se eu já estou dizendo que ele é positivo, então é definida positiva. Então, esse ponto aqui é um ponto de mínimo. Mas vamos verificar direitinho por quê. Então, ou seja, esse ponto é positivo e definido, logo esse ponto é o ponto de mínimo, local de F. Observe que esse aqui é definido positivo. Pois, olha, preste atenção. Eu peguei, está bem aqui a função que nós encontramos anteriormente, eu botei ela aqui, ó, essa parte aqui, eu botei ela lá. Então, está aqui ela. O que é que eu fiz? Eu peguei só essa parte aqui, ó. 2 alfa 1 ao quadrado mais 8 alfa 1 alfa 2. Está aqui. Eu quero transformar essa soma aqui, de 2 alfa 1 ao quadrado mais 8 alfa 1 alfa 2, em um produto notáveis, para completar quadrado. Então, observe bem. Se eu colocar o 2 na evidência, vai ficar alfa 1 mais 4 alfa 2. Então, se eu tenho alfa 1 ao quadrado mais 4 alfa 1, ou mais 4 alfa 1 alfa 2, para me transformar em um quadrado perfeito, eu coloco um 4, que é 2 ao quadrado. Então, eu coloquei, ó, 4 alfa 2 ao quadrado. Quando eu multiplico esse com esse, dá esse. Quando eu multiplico esse com esse, dá esse. E esse aqui eu acrescentei. Por quê? Aqui vai ficar o quê? Alfa 1 mais 2, alfa. Ou alfa 1 mais 2, alfa 2. Quando eu elevar ele ao quadrado, quando eu colocar ele ao quadrado, aí vai voltar para cá. Ok? Então, novamente, eu peguei esse termo aqui, essas duas aqui, coloquei o 2 na evidência e transformei em um quadrado perfeito. Alfa 1 ao quadrado mais 4 alfa 1 alfa 2. Acrescentei quem? O 4. Por quê? Aqui vai ficar o quê? Alfa 1 mais 2 alfa 2. Tudo isso elevado ao quadrado. Porque vai ficar alfa 1, vou para o outro lado lá. Aqui fica melhor de vocês entenderem. Vai ficar assim. Alfa 1 mais 2 alfa 2 ao quadrado. Quando eu levo isso aqui ao quadrado, vai ficar o quê? Alfa 1 ao quadrado mais 4 alfa 1 alfa 2 mais 4 alfa 2 ao quadrado. É o que está lá entre parênteses. Pode observar que é o que está entre parênteses. É o que está entre parênteses. Ó. Aqui, ó. Ok? Aí menos quem? Quem foi que eu acrescentei aqui? Apareceu um termo. Quem é? 2 vezes 4, 8. 8 alfa 2 ao quadrado. Que é a mesma coisa de 2 vezes alfa. Ó, pessoal, não tem esse quadrado aqui. Que é a mesma coisa de 2 vezes alfa 1 mais 2 alfa 2 elevado ao quadrado. Menos eu repetir isso aqui. Ou seja, eu acrescentei aqui 4 alfa 2 ao quadrado multiplicado por 2, que é por isso que eu subtraí esse menos 8. Que eu acrescentei ele aqui, então tem que subtrair. Aí isso aqui continua 2 vezes alfa 1, que isso aqui, alfa 1 ao quadrado mais 4 alfa 1 alfa 2 mais 4 alfa 2 ao quadrado, é a mesma coisa de alfa 1 mais 2 alfa 2 ao quadrado. Não tem esse 2 nesse 2, viu, pessoal? Foi erro gráfico, na hora que a gente está digitando. Digito no LaTeX é meio complicado. Então, isso aqui, essa parte aqui, é esse, ó. Esse aqui. Aí o menos 8 continua. Não esqueça, não tem esse 2 aqui, nem esse 2. Porque quando você elevar ao quadrado os que está dentro, vai ser a mesma coisa desse. Ok? Logo,
Aí eu voltei para cá. 2 alfa 1 ao quadrado, mais 8 alfa 1, alfa 2, mais 10 alfa 2 ao quadrado, mais 4 alfa 3 elevado ao quadrado, é igual. Aí eu coloquei, ó, no lugar desse aqui, desses dois aqui, ó, no lugar desses dois aqui, eu vou colocar todos esses termos aqui. 2, aqui também não tem o quadrado. 2, aí dentro, alfa 1 mais 2 alfa 2 ao quadrado, aí menos 8 alfa 2 ao quadrado, aí repete. Menos 10 alfa 2 ao quadrado, mais 4 alfa 3 ao quadrado. Não esqueça que tá, esses dois aqui, tá, porque depois que eu digito a primeira vez, fica só colando, que é no LaTeX. Então, não tem esse 2, não tem esse 2. Muito bem. Aqui também não tem esse 2, não tem esse 2. Não esqueça. Então, aqui vai ficar o quê? Aqui, repete esse aqui. Aí, esse aqui eu posso somar. Vai ficar o quê? 2 alfa 2 ao quadrado, mais 4 alfa 3 elevado a alfa 3 ao quadrado. Então, esqueça, tira esse aqui. Quando vocês copiarem e refazerem no caderno de vocês, não tem esse 2, não tem esse 2, porque está ao quadrado. Mesma coisa aqui, aqui também e aqui também. Ok? Então, o que eu fiz? Esse termo aqui é esse aqui. Então, foi o que eu fiz. Peguei aqui, ó, no lugar do 2 alfa 1 ao quadrado, mais 8 alfa 1 alfa 2, eu coloquei esse termo todinho aqui. Está aqui ele, ó. Esse termo todinho. Olha, repetir ele aqui, que é o que está lá. Esse termo aqui todinho, daqui para cá, é isso aqui. Repetir lá. E repetiu 10 alfa 2 ao quadrado, mais 4 alfa 3 ao quadrado. Aí somei esse aqui com esse, ficou 2. Não esqueça que tem que tirar esse 2. Muito bem. Só que aqui, pessoal, nós sabemos que isso aqui é positivo, porque está elevado ao quadrado. Qualquer valor de alfa aqui, esqueça isso aqui. Esqueça esse 2 que tem aqui em cima. Qualquer valor que colocar para alfa aqui, ele está elevado ao quadrado fora, então fica positivo. Qualquer valor que colocar alfa aqui, ele fica positivo. Qualquer valor que colocar alfa, está positivo. Ó, novamente, vou repetir novamente, para ficar bem claro. 2 alfa 1 ao quadrado, mais 8 alfa 1 alfa 2, é a mesma coisa. Eu completei o quadrado. Coloquei o 2 em evidência, ficou só alfa 1 ao quadrado, mais 4 alfa 1 alfa 2. Então, completei com 4. É o que eu fiz lá a conta. Isso aqui é a mesma coisa disso aqui. Aqui, ó. Só que na questão de vocês tem um 2 aqui em cima. Tem um 2 aqui e tem um 2 aqui. Esqueço isso, viu? Esqueço isso. Então, foi o que ficou. Aqui. 2 vezes alfa 1 mais 2 alfa 2 ao quadrado menos 8 alfa 2 ao quadrado. Não tem esse 2 nem esse 2 aqui. Aí, o pessoal está só caindo aqui, pessoal. Desculpa a internet, não sei o que está acontecendo hoje. Está só caindo. Certo, então, continuando. Então, repeti esse daqui, o que está em cima aqui. Aí, peguei, no lugar disso aqui, de 2 alfa 1 ao quadrado mais 8 alfa 1 alfa 2, eu coloquei toda essa expressão até aqui. Sem esse 2, sem esse 2. Aí, repeti o mais 10, alfa 2 ao quadrado, mais 4 alfa 3 ao quadrado. Somei esses dois, ficou esse. Repeti esse aqui. E esse aqui só repeti, sem esse 2, sem esse 2 aqui. Sem esse 2, sem esse 2. Esse e esse. Aí qualquer número elevado ao quadrado é positivo, ao quadrado é positivo, por isso que ficou positivo. Ok? Muito bem. Um exemplo 5 aqui, muito importante. Dado φ de A, B em R, derivável. Defina f de A vezes B multiplicado por B em R, pondo f de x, y igual a integral de x até y de φ t dt. Determine os pontos críticos de f, caracterize os pontos críticos não degenerados, os máximos, os mínimos locais e os pontos de célula. Na verdade, ele quer que a gente encontre os pontos de máximo, de mínimo e de célula. Sendo essa função aqui. Aqui já é um pouco diferente, né, pessoal? f de x, y igual a integral de x até y de φ de t dt. Vamos ver a resolução. Vamos ver como é que vai ficar a resolução aqui. Se x0 y0 é um ponto crítico de f, então a derivada deles, né,
é igual a zero, isso nós já vimos. Mas pelo teorema fundamental do cálculo, nós sabemos que se eu tiver a integral de A até B, de f de x dx, é igual a fzão de B menos o f, aqui é A, pessoal. Também tem um errozinho bem aqui, aqui é A. Fzão de B menos Fzão de A, que é a integral do Fzão, que é igual a Fzinho. Quando eu integrar, volta ao Fzinho. Então, nós temos isso aqui. Nós temos que a derivada da função em relação a x é menos φ de x. E a derivada da função em relação a y é menos φ de y, ou é φ de y. Por quê, pessoal? Vamos colocar só um exemplo aqui, para você entender, para melhor compreensão. Nós temos o quê? A derivada da função em relação a x igual a menos φ de x. Certo? Temos, por exemplo, se eu disser que o φ de t é igual a t, aqui, ó. Se eu disser que φ de t é igual a t, φ de t é igual a t, estou dizendo que isso aqui é igual a t. Só para vocês verem o porquê que ficou aquele resultado. φ de t é igual a t. Então, f de xy vai ser f de xy, que é lá a função, f de xy é igual a integral de x até y de t dt. Que o φ de t estou chamando de t. Então, nós temos isso aqui. Integrando o t, fica t sobre 2, só que ele está variando de x até y. Então, você substitui, né? Vai ficar y ao quadrado, que é o primeiro ponto, sobre 2, menos x ao quadrado sobre 2. Só que se eu for derivar essa função aqui, isso aqui é a constante. Então, eu vou derivar só isso aqui. Vai ficar 2x sobre 2, então vai ficar menos x. Pois, menos φ de t é igual a menos t. Porque o φ de t lá é t. Eu disse que φ de t é t. Então, se é menos φ de t, então fica menos t. Que implica dizer o quê? Que menos φ de t é igual a menos x. Está aqui menos x. Então, é por isso que eu disse que a integral disso aqui é menos φ de t. E aqui nós encontramos menos x. Ok? Logo, a derivada da função em relação a x é menos φ de x. É o que eu falei lá. Para todo φ de t diferente de zero, análogo para o outro. Ok, pessoal? Então, é por isso que eu chamei lá. Uma observação para você entender melhor. φ de t eu disse que é t, substituí aqui, integrei e derivei isso aqui. Quando eu derivei, ficou menos x. Só que φ de t é igual a t, então menos φ de t é igual a menos t. Ok? Então, menos t implica dizer que menos φ de x é igual a menos x. Porque você está o quê? Substituindo. No lugar do x, ou no lugar do t, você bota o x. Então, se menos φ de t é igual a menos t, então menos φ de x é igual a menos x. Então, eu disse que a derivada em relação a x da função é menos x, só que o menos x quem é? Menos φ de x. Que é o que está aqui, ó. Menos φ de x. Ok? E esse aqui é análogo. Se x e y é um ponto crítico de f, então x deve ser raiz da equação. É claro, se ele é um ponto, ele deve ser raiz. Então, seja x0 e y0 um ponto crítico de f. Então, nós vamos lá jogar na matriz hessiana, né? Derivada segunda em relação a x, derivada segunda de x depois de y, derivada segunda de y depois x, derivada segunda de y. Só que a derivada segunda disso aqui, vamos derivar. A derivada segunda disso aqui, é só derivar aqui. Bota a derivadazinha. Vou derivar outra vez aqui. É o que está aqui. Eu vou substituir o ponto, né? No caso aqui, só é o x é x0. A derivada segunda aqui, nesse aqui, em relação a x, aqui não tem x, né? Tem a constante, então é zero. A derivada segunda desse aqui, em relação a y, aqui não tem y, tem a constante. Sem a constante, também é zero. E a derivada segunda dessa aqui, vai ficar menos aqui, bota a derivadazinha, em relação a y. Se eu substituir o ponto, y0, porque não tem x. Então, está aqui y0. Aqui eu pego o determinante, né? Determinante. Isso aqui é o determinante que ele quer. Eu multiplico isso com y, vai ficar menos
filinha x0 vezes filinha y0. Agora vamos analisar. Se x0 ou y0 são pontos críticos de φ, então x0 e y0 é um ponto crítico degenerado. Claro, se ele é ponto crítico, ele é degenerado de F. Matriz hessiana, mesma coisa nós fizemos. Então tem α1, α2, e aqui esse determinante aqui, que é o que nós vimos anteriormente. Quando eu multiplico aqui, eu encontrei isso aqui. Ó, esse aqui com esse com esse dá zero, esse com esse dá zero e esse com esse dá... É o que está aqui. É a matriz de ordem, ou a matriz que tem uma linha e duas colunas. Agora vamos multiplicar esse com esse. Está aqui o resultado, né? Alfa menos α1 é φ' x0 vezes α1. Está aqui. Ou seja, tem um α1 com α1, então ficou um α1 ao quadrado. A mesma coisa aqui. α2 vezes α2 fica α2 ao quadrado e fica φ' y0. Então, essa é a matriz, ou é a forma quadrática. Vamos analisar agora. Essa aqui é a forma quadrática. Agora, dependendo dos valores de α1 e α2, ela pode ser um ponto de Cela, pode ser um ponto de máxima, um ponto de mínimo. Então, vamos lá. Ó, se α' for positivo, ou φ' x0 for positivo, e φ' y0 for positivo, ou φ' x0 for negativo, e φ' for negativo, então vai ficar isso aqui, vai ficar positivo. Vamos analisar. Por quê? Porque se o φ' for positivo, o φ' x0 for positivo e o φ' y0 for positivo, vamos analisar como é que vai ficar. Os dois positivos. Se esse aqui for positivo, fica negativo. Esse aqui positivo, então vai ficar negativo. Esse aqui... Oh, pessoal, desculpa, é aqui. Aqui. Se esse aqui for positivo e esse positivo. Então, aqui vai ficar positivo, então vai ficar negativo. Ó, positivo, então fica negativo. E aqui positivo, fica positivo. Então, nesse caso aqui, vai ficar indefinida. O que é indefinida? Porque um fica negativo e positivo. Ou seja, novamente, esse aqui positivo, esse termo vai ficar negativo. Esse aqui é positivo, esse termo é positivo. Então, vai ficar um negativo e outro positivo. Então, é indefinido. Analisando mais. E se os dois... Olha aqui. Se os dois for positivo e se os dois for negativo. Se os dois for positivo, nós sabemos que vai ficar negativo. E se os dois forem negativos, se esse aqui for negativo, aqui fica positivo. Mas esse negativo aqui fica negativo. Então, positivo e negativo. Recapitulando. Foi o que eu fiz primeiro. Eu disse que φ' x0 e φ' y0, ambos positivos. Então, se esse é positivo, aqui fica negativo. E aqui positivo. Então, oscila, negativo e positivo. Depois eu disse que ambos são negativos. Se esse aqui fica negativo, aqui fica positivo. E esse aqui negativo. Aí fica positivo e negativo. Também é indefinido. É por isso que aqui diz que isso acontece. Se ambos forem positivos ou ambos negativos, ela pode ficar positiva ou negativa. Ou seja, H é indefinida. Nesse caso, é um ponto de Cela. Ok, pessoal? Agora vamos analisar o φ' x0 positivo e o φ' y0 negativo. Novamente. O primeiro, esse aqui negativo e esse positivo. Se esse é negativo, então aqui fica positivo. E se esse aqui é positivo, então é positivo. Então, ambos ficam positivos. Novamente, estou analisando esse negativo, φ' x0 negativo e φ' y0 positivo. Então, negativo com positivo fica positivo e positivo com positivo fica positivo. Ou seja, vai ficar definida positivo. Então, ponto de máximo. Ou ponto de mínimo. Vamos analisar, porque vai ficar todo positivo. Analisar lá, olha aqui. Primeiro positivo e o segundo negativo. Eu analisei foi esse. Primeiro negativo, segundo positivo. Então, vai ficar positivo. Por quê?
Porque se aqui é positivo, ou se aqui é negativo, com negativo fica positivo. Esse aqui já é positivo, então é maior que zero. Então, H é definida positiva, nesse caso é um ponto de mínimo local. Então, quando o φ' for negativo, φ' de x0 negativo e o φ' y0 positivo, vai ficar negativo com negativo positivo, e aqui positivo com positivo positivo. Então, fica definido positivo. E ao contrário, φ' positivo, φ' x0 positivo e φ' y0 negativo. Então, aqui, se esse aqui está positivo, então aqui fica negativo. E se esse aqui está negativo, também fica negativo. Então, fica menor que zero, ou seja, H é definido negativo, portanto, esse ponto é um ponto de mínimo local. Máximo local, desculpa. Por quê? Porque vai ficar todo negativo. Novamente, esse aqui é positivo, positivo com negativo dá negativo. Esse aqui é negativo, negativo com positivo dá negativo. Então, fica tudo menor que zero. Ok? Positivo com negativo, negativo. E positivo com negativo, negativo. Fica tudo negativo. E aqui, negativo com negativo, positivo. E positivo com positivo, positivo. Então, fica tudo positivo. Beleza? Então, nós temos essa condição. Vou só falar só um pouquinho aqui de multiplicador de Lagrange, só para encerrar. Multiplicador de Lagrange, parte 1. Depois a gente fala na parte 2. Multiplicador de Lagrange com uma restrição. Quando eu digo que tem restrição, é porque tem uma outra função. Que essa outra função tem que ser paralela à função dada. Tem que ser paralela à função dada. Então, seja f de x, y, z, uma função diferenciável no ponto U. E g, a outra restrição, g de y, z, uma função com derivadas parciais contínuas em U. Tal que o gradiente dessa função, que é a restrição, tem que ser diferente de zero. E B é um conjunto que x, y, z é paralelo a g de x e tem que ser igual a zero. Se o ponto x0, y0, z0 pertencer a B, é um ponto de máximo, se esse ponto é um ponto de máximo ou de mínimo local de f em B, então o gradiente da função é paralelo ao gradiente da restrição. Ou seja, o gradiente da função é paralelo ao gradiente da restrição. Ou seja, se duas funções são paralelas, ou duas funções, tem que ter a constante. Essa constante eu estou chamando ela de lambda. Ok? Com a restrição igual a zero. O que está dizendo aqui? Restrição igual a zero. Vamos fazer um exemplo bem simples. Seja essa função aqui, f de x, são duas variáveis, 4 menos x ao quadrado menos y ao quadrado. É a restrição g de xy, x mais y menos 2 igual a zero. Vamos otimizar essa função. Otimize a função. Vamos otimizar a função. Solução. Conforme a definição, nós vamos fazer o quê? Gradiente da função é paralela ao gradiente da restrição. É o que nós vamos fazer. Gradiente da função é paralelo ao gradiente da restrição. O gradiente dessa função aqui é derivar em relação a x e em relação a y. Derivado aqui em relação a x fica 2x, menos 2x, que aqui é constante, está aqui. Gradiente é um vetor, já foi visto isso anteriormente. E o gradiente dessa função em relação a y, que é constante, vai ficar menos 2y, está aqui. Agora nós vamos ver o gradiente dessa função. Aqui em relação a x, só é 1, que a derivada de x é 1 em relação a x. Que é constante, aqui é constante. E a derivada de g em relação a y é 1 também, porque aqui é constante, é 1, porque ficou 1. Então aqui agora, só formar o sistema. Com certeza. Menos 2x é igual a lambda, menos 2y é igual a lambda, e a função, que é a restrição, é igual a zero pela definição. Igual a zero. Então, aqui do sistema, concluímos que lambda é menos 2x, que é igual a menos 2y, que implica dizer que x é igual a y. Aqui é só você substituir, né? Você resolver esse sistema, é só colocar aqui. O lambda vai ser o quê? Menos 2x. Então, lambda é igual a lambda, lambda é igual a lambda, então menos 2x é igual a menos 2y, que é x é igual a y. Aí, substituindo na terceira equação, que é aqui, vamos ter esse sistemazinho aqui. X mais x menos 2 igual a 0, que implica dizer que x é 1. E se substituir
no lugar do, como x é igual a y, então y vai igual a 1. Portanto, o ponto extremante é 1, que é o valor de x e y. Resta verificar se é máximo ou mínimo. Fazendo o teste da vizinhança. F de 1 é 2. Substituindo aqui, ó. 1 é 2. Porque 1 ao quadrado dá 1, 1 ao quadrado dá 1. Aí o menos 1 com menos 1 dá menos 2, 4 menos 2 dá 2. E F de 2, 0. Eu vou pegar um ponto que está um pouquinho afastado dele, deu 0. E F de 0, 2, também deu 0. Então, ponto de máximo. Por quê? Porque isso aqui está acima desse ponto aqui. Esse ponto aqui é 1, 1. Vou ver aqui no gráfico. 1, 1 e 2, 0. 1, 1 e 2, 0. Então, aqui o gráfico. Então, ponto aqui 1. Tá aqui o ponto. 2, 0. Aqui o 2, 0. Esse aqui é o 0, 2 e aqui o 2, 0. Esse aqui é o 2, 0. E aqui é o 0, 0 e aqui é o 1. Traçando aqui. Passa mais ou menos aqui assim. Muito bem. Vamos lá para voltar novamente. Então, nós fizemos o teste da vizinhança. Esse aqui é 2, né? E esse aqui foi 0. Ou seja, então, f de 1 é igual a 2. F de 1 é maior do que a própria função, que é igual a 0. Portanto, o ponto é de máximo. O que quer dizer aqui, pessoal? O que quer dizer? Que esse ponto aqui teve a imagem 2. E o outro ponto, pronto, aqui, f de 1 teve a imagem 2. Esse gráfico aqui não precisa desse gráfico aqui não, porque esse aqui não há necessidade dele não. E o f de 0, 0 deu 0. Ou 0, 2, quer dizer. Ou seja, quando eu peguei um ponto que está mais afastado ou mais acima do ponto 1, o resultado dele foi menor. Então, significa dizer que esse f de 1 é maior do que o f de x, y. Por quê? Esse ponto aqui é maior do que esse. Ou seja, a imagem desse aqui é maior do que esse. Como se fosse aqui. A imagem dele no 2, alguma coisa aqui. Só que aqui é a função de duas variáveis. Aqui no caso, a função de duas variáveis. Não é esse gráfico aqui, né? A função de duas variáveis, mais ou menos isso aqui. Que é 3 variáveis. Que é y. E aqui é x. Só que lá tem f de x, y. F de x, y. E esse f de x, y pode ser substituído por z. Então, é como se fosse z igual a alguma coisa. Esse gráfico aqui é como se fosse isso aqui. F de x igual a y. Aqui, aí, nesse caso aqui é uma função com apenas uma variável. Esse aqui. Então, esse aqui não serve muito. Só mostrei para você os pontos. Ok? Então, é por isso que ele é um ponto de... Por isso que ele é um ponto de máximo. Porque a imagem dele é maior do que a imagem de f de x, y, que é a própria função, que é 0. Tudo bem, pessoal? Por hoje é só. E entre em contato com o pessoal lá, pessoal. Entre em contato com... Não sei se você já entrou em contato ou se vocês estão enviando para aquelas pessoas que não são da turma do 5º período. São os períodos anteriores, do bloco anteriores, ok? Até mais. Tenham um bom dia.